Oi, doutor Manuel, tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero agradecer imensamente pelo senhor ter trocado aí o dia. A gente estava combinado aí para quarta-feira, mas o doutor Fabiano teve um imprevisto, a gente antecipou o nosso encontro. Não, que bom que deu certo, né? Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, né, para que possamos conversar um pouquinho. Muito obrigado, agradeço. Que isso. Pessoal, para quem está entrando ainda não conhece o Dr. Rodrigo, eu quero apresentá-lo aqui para vocês entenderem um pouco como vai ser o nosso bate-papo de hoje, com quem eu estou falando, né? Dr. Rodrigo é juiz de direito lá do TJ de Minas. Ele é ex-defensor público. Ele é mestrando em direito penal e também professor em diversas áreas aí, né, doutor Rodrigo? Fala bastante aí sobre a área do direito penal, que é uma área que eu falo aqui muito no meu perfil. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aí sobre a profissão, sobre o dia a dia de um juiz de direito, enfim, sobre a sua trajetória, né? A Isso. primeira coisa que eu queria aproveitar para perguntar perguntar não, pedir, né? É para que você fale, posso chamar de você, né? Porque a gente Claro, por fica favor. nessa de doutor para lá, doutor para lá. Sem formalidades. Isso, almoçando com o Manu mesmo, bem descontraído. Sobre a sua trajetória, a sua história mesmo. Conta aí pra gente como é que foi tudo isso, como que você chegou até aqui. Primeiramente, dar um bom dia aqui para a doutora Juliana, lá de Paracatu. É, muito obrigado, doutora, por estar aí conosco. Bom, eu vou contar aqui rapidamente como que foi minha trajetória. Hoje eu já tenho 8 anos, vamos fazer 8 anos que eu tomei posse, né, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Hoje estou aqui em Patos de Minas, mas já estive em Paracatu, fiquei lá por quase 7 anos. Então foi um tempo muito longo lá, né? E onde nós pudemos fazer muito, onde eu pude fazer muitas amizades enfim, tenho muita gratidão, né, pelo tempo que eu passei por lá. Antes de me tornar magistrado, né, como você disse, eu fui defensor público aqui em Minas por aproximadamente 1 ano e meio, e antes disso eu fui servidor público também no estado de Goiás, por quase 5 anos, lá em Goiânia. Eu trabalhava, era um cargo similar ao que hoje nós temos de procuradorias de autarquias e fundações, né? Então é similar a Sim. isso, o nome do cargo é gestor jurídico. Mas antes disso tudo, né, eu tive a trajetória da faculdade e depois da faculdade, trajetória de estudos. Vou contar um pouquinho como que foi, como que se passou isso daí, né? Sim. Bom, durante a faculdade eu tive problemas até financeiros, né, para estudar. Até hoje eu tenho pesadelos com isso. Até faço de certo modo busco, né, acabar com esses pesadelos. Por quê? Isso me marcou muito, foi um período muito marcante, né? Durante a minha trajetória, eu estudei lá em Uberaba, eu sou de lá, sou de Uberaba. Eu sou de Uberaba também. Ah, é? Então, conterrânea, adoro a terrinha. Eu vou lá todo mês, né, visitar meus pais, minha mãe, meu pai. Minha mãe tá até aí, um abraço para ela sempre me assiste. É, É, e então é o seguinte, durante essa trajetória, né, foi uma trajetória muito difícil. Eu sempre tive vontade de fazer a faculdade de direito, mas foi um momento em que, né, meus pais não tinham condição de arcar com o pagamento da mensalidade, né? Meu pai veio num momento muito ruim de queda, ele é comerciante, então eu tive dificuldade. Daí eu tinha que buscar trabalhar. Eu fazia, teve uma época que eu cheguei a fazer estágio e trabalhar. Então era 6 horas do trabalho, mais 4 do estágio. Então 10 horas por dia. Foi um momento que eu fiquei muito cansado, né? Até conversando esses dias com um amigo meu, ele falava, não sei como é que você deu conta. Porque eram 10 horas de jornada, né? De estágio e trabalho e depois faculdade. Mas todo semestre era aquele medo, né? Aquele receio de não poder continuar o semestre seguinte, porque ficavam as dívidas, né? Eu tinha que ir lá negociar. Isso que eu sonho até hoje. Tenho mais de 15 pesadelo, anos. né? Pesadelo. Mais de 15 anos de formato, até hoje eu tenho esse pesadelo, né? Da filhinha lá do financeiro da faculdade para negociar. Mas graças a Deus deu certo, com muita dificuldade. Eu falo graças a Deus porque até milagre nesse meio tempo aí aconteceu para que surgisse dinheiro mesmo para pagar as mensalidades, pessoas que me ajudaram, que eu sou muito grato, sempre serei. Essas eu sempre vou guardar no coração, né? E graças a Deus eu consegui me formar com todas essas dificuldades, né? Sempre foi
como eu disse, para mim, uma vontade, uma vocação fazer direito. Eu nunca tive problema em definir o que eu queria fazer. Tanto que hoje eu faço com muito amor aqui, a minha profissão, né? Eu não tenho dificuldade, por exemplo, para às vezes trabalhar um pouco a mais do tempo, que o tempo não. Mas então aí teve esse momento da faculdade. Depois disso, eu comecei a estudar. Eu trabalhava no escritório com um senhor que faleceu tem uns 2 anos também, sou muito grato a ele que me deu a primeira oportunidade, né? E naquele momento eu consegui já me formar e já me inserir no mercado de trabalho. Claro, eu não comecei, isso demora, né? Eu advoguei por um tempo. Eu não comecei a deslanchar rapidamente, mas eu tinha um emprego fixo, o que me ajudava a estudar. Eu já tinha bem definido que eu queria fazer concurso público, né? Muito embora eu tivesse gostado da advocacia, achava muito bom, mas eu tinha dificuldade porque na advocacia eu era muito, naquela época, né? Eu era muito, digamos, introspectivo, eu não tinha aquela facilidade de lidar com... Enfim, o advogado aí necessita disso, né? De ser mais, de certa forma, mais popular, né? Hoje eu acho que eu tenho mais facilidade, depois de dar aula, né? Muito tempo, mas naquela época eu não tinha. Então eu via com muita dificuldade, né? Eu acho que... Deixa eu mudar a câmera aqui. Isso ia demandar alguns anos para que eu pudesse me posicionar no mercado de trabalho. E também eu tinha um sonho, né? Claro. De seguir. Primeiro sonho, até muita gente me pergunta, né? Você quer fazer concurso e você define aquela vontade. E às vezes pode mudar? Pode. Meu sonho inicial era fazer concurso no Ministério Público. Depois de estudar é que veio à tona, e de fazer estágio no fórum, é que me veio à tona a vocação pela magistratura. E hoje eu sou a pessoa que eu posso dizer apaixonada pela magistratura. Eu amo o que eu faço. Então isso surgiu com o tempo. Mas é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu conto essa trajetória inicial, ela demora até um pouquinho, né? Porque se eu fosse imaginar naquele momento que não seria possível, eu teria ficado para trás. Mas eu nunca desisti, desde o momento da faculdade e mesmo após formado, né? Onde eu consegui... estudei sozinho nesse momento aí, pós-formado, né? E aí passei nesse concurso em Goiânia. E aí Goiânia foi uma mudança de ares e mudança de vida. Porque lá eu pude, tendo esse concurso, né, essa garantia, isso me deu respaldo para que eu pudesse estudar, aprofundar os meus estudos, e aí finalmente estudar para a magistratura, né? Fazer um cursinho, eu fiz um cursinho só de 6 meses, depois eu voltei a estudar por conta, e aí eu segui adiante, demorei uns 5 anos, mais ou menos, 5 ou 6 anos, né? Até que eu pudesse finalmente chegar na magistratura, mas antes disso passei no concurso da Defensoria Pública de Minas. Para quem está me assistindo e presta concurso, né? Concurso público não é apenas vitórias, tá, pessoal? Nessa trajetória aí, eu tive várias derrotas, inclusive uma reprovação, uma prova oral no concurso da magistratura de São Paulo. Então, é muito natural que a gente consiga, né, nessa trajetória, que venham derrotas, mas você não pode desanimar, né? Como eu não desanimei. Maravilhoso. Nossa, que trajetória incrível. E assim, a gente vê exatamente, eu quero, assim, antes de eu comentar, eu estou muito feliz da gente estar conversando, doutor Rodrigo, porque até esse fim de semana eu fui para Uberaba e aí eu estava conversando com alguns seguidores que estavam falando com relação a essa simplicidade, essa questão. E aí, quando eu te convidei, eu vi que era uma pessoa muito acessível. E agora, mais ainda a gente conversando, eu sinto um apreço tão grande pelo sotaque, né? Por essa simplicidade que a gente tem mesmo. E ver isso vindo de um juiz, de uma pessoa que teve uma trajetória tão interessante, que desde lá do início sofreu, sim, porque todo mundo sofre no início, entrou na advocacia, queria... concurso para promotoria, hoje é magistrado e ama o que faz, e isso é muito interessante porque eu sei que tem muita gente aqui assistindo a live que também me segue no perfil, que passa por essa transição, né? Que passa por esse momento de indefinição de carreira. Isso também aconteceu comigo, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz os meus 2 últimos anos de estágio na Defensoria Pública e eu tinha certeza que eu seria defensora pública. E aí, quando nos meus 2 primeiros meses de advocacia eu vi o mundo da advocacia criminal, eu me descobri ali.
Então, assim, isso é totalmente natural. Nada que você decide lá no primeiro dia da sua faculdade quer dizer que você vai ser no final, né? De modo algum. Porque, como eu disse, né, antes de começar mesmo a estudar, na faculdade eu tinha isso em mente, né, Ministério Público. Depois que eu fiz o estágio e que eu tive contato com juízes, aí eu vi aquilo e comecei, não, eu acho que a magistratura é mais interessante. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. E essa questão você passou por um momento de reprovação, né? Não vários. É fácil, vários, né? Isso a gente pode levar para qualquer tipo de carreira, porque eu vejo muita gente manda aqui no perfil, eu sempre falo, né? A caixinha de pergunta que eu abro, a pergunta que mais aparece é: não tem cliente, vou desistir. E aí eu falo, gente, mas nada é no primeiro dia de formado, no primeiro dia de carteirinha do OAB na mão, não é assim, né? Não. Tudo tem uma grande preparação, tem muito estudo, o dia a dia do estudo de qualquer profissão, para que você realmente alcance o seu objetivo, ele é complicado, ele vai acontecer, né? Sim, não pode desistir. Quem tem a vocação pela advocacia, eu digo, é uma função importantíssima, essencial. Eu falo isso, hoje eu sou juiz de uma vara civil aqui em Patos, Minas. E o advogado, se ele faz uma petição inicial bem feita, uma petição inicial adequada, o processo está salvo. Agora, se essa petição inicial, se ela tem equívocos, esses equívocos não são, no curso do processo, não são, de certo modo, corrigidos, o processo se perde. Da mesma forma, uma contestação. Então, a colheita de provas, né? No criminal, uma audiência de instrução é o coração do processo, né? Eu fui juiz criminal 4 anos e meio. Então, o advogado, às vezes, tem audiência que o advogado não precisa nem fazer perguntas. Tem audiências que o advogado precisa fazer perguntas e deve, né? Porque, às vezes, perguntar demais, né? Muitas pessoas me perguntavam isso, né? Numa audiência criminal, por exemplo. Pode ser que até venha prejudicar a determinada... Então, o advogado tem que estudar o processo, tem que saber cada detalhe. E é uma função muito bonita, muito nobre, exerci por pouco tempo, né, foi 3 anos, mas gostava do que fazia, só que eu disse, a vocação era a magistratura, né? Como foi na Defensoria Pública, que é muito similar, né, mas é isso, não pode desistir, tem que prosseguir, porque nada vem fácil, mas se a pessoa se dedicar e seguir aquilo, né, ter aquela meta, aquela dedicação e seguir os caminhos certos, vai dar certo sim. Perfeito. Rodrigo, então vamos lá, vou passar a fazer só algumas perguntas ainda complementando, né, um pouco dessa história de vida, e justamente a minha intenção aqui nesse bate-papo de almoço é inspirar muita gente que está aí nessa caminhada, né, em geral, seja concurso, seja advocacia, enfim, mas inspirar as pessoas. E aí eu queria saber, quando você saiu da faculdade, você me falou aí que ficou 3 anos na advocacia, depois foi para a defensoria, foi para Goiânia, né? Goiânia. Depois Defensoria Pública e depois de magistratura. Mas assim, qual que eram os principais medos que você sentiu logo que você saiu da faculdade? Bom, o primeiro medo, né? Porque quando eu saí da faculdade, eu já consegui tirar o AB e eu me inscrevi como dativo, até para conseguir, né, de certo modo, desenvolver o meu nome, né? Sim. E eu tinha muito medo de fazer audiência, né? Por quê? Eu tinha medo de autoridade. Eu acho que é muito, muito natural. Eu tinha medo de juiz. Eu tinha medo. Tinha uns juízes que eram um pouco mais fechados, outros não. Lá em Uberaba, né? Eles estão lá até hoje, inclusive. Uberaba é uma cidade tão boa. Uberaba, Uberlândia, até Patos também, que os juízes não costumam sair dessas cidades, né, dessas comarcas. Mas de alguns eu tinha medo. Então eu tinha esse receio de fazer audiência, de falhar, né? O medo de errar, eu acho que as pessoas sempre têm, de cometer algum equívoco, uma gafe. Eu tinha muito esse receio de não ter conhecimento por ser novo, jovem, né? E eu já levei catracada de juiz,
ele até já aposentado, é o jeito dele, mas ele era um excelente juiz em Uberaba, em audiência, em que eu me equivoquei em relação ao termo apenas. Então é natural as pessoas terem esse medo, né? E é por isso que eu sempre, quando faço audiência com um advogado que eu percebo que é recém-formado, eu procuro deixá-lo tranquilo, porque eu já passei por isso. Né? Então, já passei com um juiz que me deu uma má resposta, que não precisaria. Era um equívocozinho terminológico, até de processo civil. Então, eu procuro deixar o advogado um pouco mais à vontade para ele, porque eu já passei, eu me coloco no lugar, né? Já passei por isso. Então, quem me conhece sabe, né? Eu sou bem tranquilo, não tenho esse tipo de abordagem, né? Porque todo mundo começa. É natural que as pessoas comecem e depois elas se aperfeiçoem, né? O Rodrigo de hoje, é claro que não é o mesmo Rodrigo de 15 anos atrás. Então, é isso, o medo de fazer audiência. Eu tinha muito esse medo e acho que muitas pessoas têm ainda. Sim. Na minha primeira audiência, hoje sou criminalista, né? Lá, Gilmara tá falando, precisamos mesmo, viu, Gilmara? Que tem esse acolhimento, né? Mas acho que o pessoal, pelo menos do meu concurso para frente, né, a maioria que eu conheço são bem tranquilos, né? Não tem esse problema, não. Claro que acontece né, nem culpo, é a formação da pessoa, às vezes ela até sem querer faz isso, né? Mas eu procuro, claro, tem dia que a gente também não tá legal e não tá sorrindo 100%, claro, né? Mas eu procuro sempre, na medida do possível, ser mais aberto, né, para as pessoas desenvolver esse trabalho tranquilamente, né? Sim. Então, enfim, eu tava no começo, eu não fui criminalista também desde sempre, né? No meu primeiro ano, primeiros 6 meses, eu fazia muitas diligências, que era o que me sustentava antes de eu começar a ter os primeiros clientes. E aí eu fui fazer a minha primeira audiência na vara do trabalho, audiência trabalhista, imagina, né? E aí eu liguei para minha família inteira, para minha avó, para minha mãe, pedia para acender vela. E era uma audiência só de conciliação ainda, não era nem audiência una. Aí minha avó, não, vou acender uma velinha para você, vai dar tudo certo. Então, esse é um grande medo mesmo, é um medo que eu também passava. E olha que na Defensoria Pública no estágio, eu assistia muito audiências com os defensores e tudo mais, mas quando é com você, não é a mesma coisa, né? Gente, quando a primeira vez, né, que eu fiz uma audiência como juiz, em 2013, né, foi o ano que eu tomei posse, eu já tinha experiência de advocacia, de fazer muitas audiências, porque eu era da Ativo, então eu tinha muito cliente da Ativo na época, né? E na Defensoria também fazia muitas audiências, todo dia, aliás, eu fazia audiências criminais. Né? E primeira vez que eu sentei na cadeira como juiz, é claro que bateu um medinho. Depois foi só uma semana, depois o coração disparou. Era diferente, né? Era a primeira vez realizando aquele sonho, então se concretizando, natural. Mesmo que você tenha um pouco de experiência, é natural. E, igual eu falei, eu já tinha experiência como defensor e como advogado, mas foi diferente, é uma outra experiência, né? Então, mas depois passa, depois a gente aprende. Pega o jeito. Doutor, como é que foi essa transição da defensoria para a magistratura? Porque é uma mudança até de mentalidade, né? Na defensoria você desempenhava um papel e na magistratura outro totalmente diferente. Então, no meu caso, como eu disse, eu já tinha aquele sonho, aquela vocação. Então, quando eu atuava na defensoria, eu fazia meu trabalho da melhor maneira possível. A defesa, eu buscava sempre o que era, né, adequado no processo, mas o meu sonho sempre era decidir, era estar ali na posição de magistrado. Aí depois de passar pela escola judicial, foram 4 meses de escola, nós visitamos muitos magistrados, né, em Belo Horizonte, e aquilo assim, ajudou um pouquinho. Poderia ter sido melhor na época, por quê? O meu concurso foi o último que era assim. A escola judicial ainda era etapa do concurso. Então você não era juiz ainda. Então ficava aquele medinho, né, na escola. Aconteceu alguma coisa aqui, mas deu certo para todo mundo. Mas posso dizer que foi uma transição tranquila. Né? No primeiro momento que eu assumi a comarca, eu já assumi ali como juiz. Né? Claro, a experiência da defensoria me foi muito válida e é até hoje para
exatamente enxergar o lado também da defesa, né? Enxergar os dois lados, tanto do Ministério como da defesa, e buscar o melhor, né? Até porque o juiz ele tem que ser imparcial e buscar o que está nos autos, né? Então eu sempre fiz isso, né? Buscar o que está nos autos e julgar conforme os autos. Sim, eu acho mas que... essa transição foi tranquila. A Micaela está falando, e eu ia falar exatamente isso, que eu acho que todo juiz e promotor deveria passar um período, ou como sendo advogado da defesa, ou defensor, para entender um pouco os dois lados, né, e ter mais esse discernimento. Eu acho que isso não foi nenhuma transição ruim ou negativa, pelo contrário, foi positiva, porque você já vinha com esse ensinamento, né? Sim, muito embora, né, no criminal, assim, talvez eu tenha uma visão um pouco mais... Porque tem aqueles que têm uma visão que dizem garantista ou progressista, outros uma visão um pouco mais dura do processo. Eu me considero garantista, aliás, todos têm que ser, né? Mas talvez as minhas penas fossem um pouco... O pessoal falava que eram penas um pouco altas. Mas os presos sempre gostavam da minha pessoa. Mesmo recebendo não das penas. Não, as penas não. Por quê? Porque eu sempre os tratei bem. Isso todos os advogados que trabalharam comigo sabem. Sempre tratei com educação, com respeito, né? Agora, as penas pode ser que realmente eram um pouco altas. Às vezes o tribunal até reformava, diminuía ou mantinha. Em poucas vezes que houve reformas em razão de condenação para absolver. Já houve até uma vez que eu absolvi, o tribunal condenou. Já aconteceu isso. Mas nesse contexto eu sempre tratei bem, né? Então, acho que é isso. Acho que faz parte também, né? Mas essa transição foi tranquila. E como eu disse, me foi muito válido essa experiência da defensoria também como advogado, porque eu tento ver o outro lado, né? Sim. Doutor, e com relação a essa rotina de estudos? Porque, assim, a rotina para o concurseiro, claro que dentro da advocacia a gente também precisa ter uma rotina de estudos. Eu me policio muito para continuar o tempo todo estudando, me atualizando, porque a gente tem, do lado da defesa, a gente tem que ser bem bravo, né? Nessa luta e tá sempre de acordo com mudanças de jurisprudência, enfim, tese de defesa que surge a todo dia, enfim. Mas eu sei que para o concurseiro é um estilo de estudo diferente, né? Como que foi? Você me falou que estudou sozinho, né? E como que era essa sua rotina? Porque, além de tudo, você tinha um emprego, né? Trabalhava. E mesmo depois de ter ingressado no serviço público lá em Goiânia, também ficou essa questão que você trabalhava um período. E como que era essa questão da rotina de estudos? Bom, eu sempre busquei disciplina, né? Primeiro, quando eu formei, eu estudava umas 4 horas por dia, não tinha mais tempo que isso, porque eu trabalhava. Se bem que no escritório era bem tranquilo, porque era também uma imobiliária lá, né? E eu não tinha muito processo ainda. Tinha processo mais comodativo, eu atuava mais comodativo, então eu tinha tempo. Quando eu não estava fazendo nada no escritório, eu pegava e dava uma lida. Mas eu buscava regularidade à noite. Então, eu estudava umas 4 horas, eu dividia, né? Eu fazia aquela divisão de matérias, fazia o meu quadro de estudos, diariamente estudava 2 matérias no máximo, por exemplo. Um dia eu estudava civil, outro dia civil e administrativo, matérias que não tem nada a ver, porque também seu cérebro cansa. No dia seguinte eu estudava processo penal e constitucional, eu ia fazendo assim, resolvia muitas questões, isso é importante, lei seca também, infelizmente é importantíssimo para passar na primeira fase, e informativo de jurisprudência. Acho que é basicamente isso, né? Então, não tem muito segredo. A questão você tem que ter disciplina. O próprio Luiz Flávio Gomes, né, o saudoso Luiz Flávio Gomes da FG, falava que é horas de bunda na cadeira, ou horas de bunda no banco. É isso. É sentar, ter disciplina, estudar. Tem muitas técnicas, métodos, né, e cada pessoa que vai aplicá-las aí como quiser. Esse negócio aí tem muita gente que hoje fala, né, de contratar coach para fazer... Eu particularmente acho isso necessário. Na minha época, por exemplo, nem se falava nisso, não tinha... Cada um desenvolvia o seu método. Eu acho que não existe
um método infalível. Cada um tem o seu método e deve buscá-lo, né? Agora, existem técnicas que podem ajudar. Por exemplo, a tal da técnica Pomodoro, ela ajuda, né? Então, aí a pessoa vai adaptar essa técnica, esses métodos, à sua realidade. Mas dizer que há um método infalível a ser aprovado em 6 meses, isso é mentira. Pode ser que a pessoa seja aprovada com mais rapidez, pode ser que não, né? Eu conheço pessoas que passaram com 3 anos. Conheço pessoas como eu que demoraram 6. Né? Então, depende. Sim, perfeito. Agora, com relação a essa questão que você falou do medo de falar com as autoridades, né? E que eu sei que é um medo de muita gente. O medo não é só ali, eu vou fazer uma audiência e posso falhar, mas também de você conseguir ter acesso a um juiz, a um delegado, enfim, a uma autoridade ali que você vai precisar fazer um requerimento. Isso é uma grande insegurança dos advogados, até porque, principalmente na minha área, a gente tem visto muitas violações de prerrogativas, e, infelizmente, muitas ilegalidades, principalmente agora com essa questão das audiências online, acontecendo, enfim. E aí, agora, com tudo isso sendo mais propagado ainda, muita gente tem receio, né? Mas como que você orienta, né, para o advogado que está ali com o processo, enfim, precisa fazer um despacho, ou às vezes ter uma conversa com o juiz? O que você recomenda tanto para chegar até ele, até você, enfim, ter essa acessibilidade e também de como se organizar para fazer esse pedido, para ter esse bate-papo? Bom, eu, graças a Deus, nunca tive problema em relação a isso, né? O gabinete aberto, então o advogado chegou ali, muitas vezes o advogado nem me procura, ele vai falar com a assessora. Aí eu fico, até eu vejo, né? Ele vai falar com você, não quis falar. Já é só para resolver um processo. Enfim, lá é tranquilo. Tanto foi assim para cá, como é aqui em Patos, nunca tive problema, graças a Deus, muito pelo contrário, né? Agora, o que é importante saber é que o juiz, geralmente, ele tem um acervo muito grande. Aqui em Minas o acervo é gigantesco. Não é diferente de realidade de outros estados, né, como Goiás, que eu conheço que o acervo é bem menor em algumas situações. Lá também tem comarcas que o acervo é grande. Por exemplo, eu tenho aqui 6.500 processos. Isso foi reduzido em um ano que eu estou aqui, porque eu cheguei quase 8. Então já conseguimos até reduzir um número bom. O juiz, então, ele fica às vezes muito concentrado para dar o devido andamento, porque os processos ficam paralisados, isso é ruim, e o que a gente quer é exatamente acelerar. O advogado é essencial, né, despachar com o juiz em algumas situações. Por exemplo, um pedido de urgência, que às vezes o processo está parado e o juiz nem sabe, porque imagina, 6.500 processos. A gente consegue dividir aqui, né, mas pode passar um ou outro. Então, uma urgência para que o juiz saiba que aquele processo é urgente, pode acontecer. A gente evita que não, mas acontece, o acervo é grande. Ou então, para explicar uma situação mesmo de um pedido inicial, né? Tem uma petição inicial com um pedido de tutela de urgência. Essas explicações, elas, em determinados processos, são muito úteis. Às vezes, ajuda e influencia na tomada de uma decisão, é importante. Agora, por exemplo, pedido para acelerar processo, aí eu tenho sempre que esclarecer para o advogado, doutor, eu não posso, se não for urgente, né, eu não posso acelerar, a não ser que seja uma pessoa idosa, eu acelero, ou que seja algo fácil de resolver, né, porque isso faço assim, para extinguir o processo, porque eu tenho que decidir outros que são mais antigos, né, então esses processos, eu acredito que o advogado deva evitar. Agora, nesses que eu afirmei, em que há uma urgência, em que há uma situação obscura, porque tem processos que são realmente, não o direito, mas a questão de fato em si, ela é muito problemática. Então, um esclarecimento do advogado, seja da parte autora, da parte ré, ele ajuda o juiz dentro daquelas provas, de tantas linhas ali existentes, a achar uma solução. Isso pode influenciar na decisão. Então, eu penso que é isso, né? Como se preparar? Bom, comigo, como eu falei, que eu não tenho problemas em receber advogados ali. Chegou ali, ele vai ser recebido.
Agora, aqueles colegas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade, tenta anunciar antes, né? Falar com o assessor que né, qual é o melhor horário para ser recebido e tal, adiantar a visita, né? Talvez isso possa colaborar. Como eu disse, eu nunca tive problemas. Tem advogados que fazem isso, né? Ele liga e pergunta se eu vou estar lá. Eu falo, não, pode, claro, pode vir. Estou aqui. Agora, com o Covid, a gente voltou aqui em Patos como que faz a zona não, ao vermelho, faz vermelho. Faz vermelho lá, e aí não está podendo mais atender presencialmente, mas eu sempre estou lá no fora, período da tarde, estou por lá sempre. Então, sim, eu não tenho problemas, mas eu oriento, né, os advogados que anunciem antes, né, talvez, aí, eu sei que não há necessidade, é uma prerrogativa, para quem estiver com dificuldade maior. Mas aqui conosco, graças a Deus, não há essa dificuldade, não. Perfeito. A gente está vendo, né, gente? Uma exceção, claro, falando aqui. Desculpa, doutor, mas a gente sabe. Aqui em Franca eu também nunca tive dificuldade. O pessoal muito acessível, todos os juízes, sejam das varas cíveis como das criminais. Mas são coisas que eu também sempre me recomendo, na mentoria falo sobre isso, que vão conversar, principalmente se fosse, igual o doutor falou, uma situação obscura. E na área criminal, gente, a gente sempre tem uma situação obscura, né? E com relação a esses pedidos urgentes, o despacho, talvez, ele não só com o juiz, mas também com o promotor, porque talvez eles não estejam tendo a visão que às vezes você passa ali por escrito e que realmente é a visão do que aconteceu, e talvez com o seu bate-papo ali, a sua conversa de acordo com o que você conversou com o seu cliente, com a visão que você teve, talvez isso tudo mude com apenas uma conversa, né? E como o doutor falou, o volume de processos é inúmero, e você conversar e modificar um pouco aquela visão escrita pode fazer toda a diferença e ser melhor até para o juiz, que já fala, nossa, que bom que esse advogado já veio aqui, esse processo aqui eu já dei andamento, já resolvi, né? Aliás, hoje, até eu falei isso numa outra live que eu fiz com uma advogada também, ela é advogada de família em Brasília. Eu já recebi uma petição que eu adorei, que foi uma petição, o advogado não veio despachar, mas ele fez um índice, e aí você clicava em cima. Gente, isso eu achei perfeito. Você já clicava anotei. em cima, já ia na prova. Direto por exemplo, estava o índice, e aí 1, 2, 3, estava direitinho lá separado. Então, ele já anteviu, né, essa necessidade de juiz, que o juiz tem muito processo. É uma realidade, infelizmente, né, tem muito processo. E aí você já clicava, já ia direto no documento. Perfeito. E essa petição, inclusive, tem alguns advogados que, sabendo assim, desse tempo que é dificultoso para todos, para o advogado também, que tem muito processo, ele colocava um QR Code e, caso o juiz queira obter a explicação da petição, tinha um QR Code lá, 3 minutos o advogado explicando. Viu? Gente, perfeito. Uniu essa questão tecnológica, utilizando ferramentas na petição. Nesse caso era uma contestação, acho. Para facilitar, né? Perfeito, assim. E uma petição, pessoal, isso pelo menos para mim, não sei se para todos os colegas, uma petição bem elaborada, digo assim, bonita, visualmente, é importante. Então, eu acho, né, para o profissional ter a sua marca, isso é importante, né? Ter uma petição bem organizada, bem feita e claro, sempre primando pela utilização do português, mas também sem aquele juridiquês, né? Porque a parte hoje, que é a maior interessada, ela não entende aquela linguagem rebuscada. Então é importante simplificar a linguagem também, né? Maravilhoso. Nossa, todas as recomendações anotadas, porque é isso mesmo. Eu já vim utilizando o QR Code, principalmente agora depois da pandemia, porque por conta dessa falta de mobilidade para a gente conversar, o QR Code com esses vídeos de 3 minutos eu já vim utilizando. E eu notei justamente que não que a decisão do juiz tenha sido diferente por conta disso, mas eu percebi que essa facilidade aí modificou até a mentalidade de muitos juízes mais antigos que às vezes não aceitavam esse tipo de coisa e agora não tem outra escolha, né? É ótimo, você clica seu celular lá, se você tiver alguma dúvida fática mesmo, de fato,
né? O advogado te traz a exposição ali, resumindo. É excelente. Isso tem que ser aproveitado, né? Vai beneficiar toda, vai beneficiar a parte. O advogado, o juiz, é claro. Sim, isso mesmo. Doutor, para a gente finalizar, né? Já estamos chegando aí no meio de e-mail. Eu queria saber mais assim, por trás do Dr. Rodrigo juiz, né? Por trás desse dia a dia aí da magistratura, que eu sei que é intensa, assim como a advocacia, enfim. O que tem por trás do Dr. Rodrigo? Como que é no dia a dia? Tranquilo? Com a família? Enfim, descreve aí um pouco sobre você, para a gente conhecer melhor por trás. As pessoas falam, né, e é natural, que o juiz, por exercer essa função, ele é juiz 24 horas. Né? Então, se eu tô... Isso é natural. Quem entra, né, quem ingressa nessa profissão tem que ingressar sabendo disso. Eu digo que você vai ser sempre visto como juiz. Então, por isso, você tem que buscar sempre externar uma conduta correta, né? Então, por exemplo, você está num restaurante, doutor Rodrigo, tudo bem, o pessoal não esquece que esse é o Rodrigo. Então, vai te chamar doutor toda hora. Uns me chamavam até de excelência. Não, aqui não, pelo amor de Deus. Não. Eu falava, não, gente, aqui não. Mas fora desse dia a dia do Rodrigo como juiz, há também o Rodrigo ser humano, claro. E eu procuro ser simples, né? Como eu já falei aqui para vocês, a minha realidade é uma realidade simples, que eu sou uma pessoa simples que batalhei, eu não nasci em berço de ouro, então eu vivia sempre com aquela simplicidade e vivo até hoje, né? Gosto de ler, tenho os meus hobbies também, gosto de jogar videogame, é um hobby que eu tenho para aliviar a tensão, né? E é isso. E gosto às vezes fim de semana, claro, né? Com os devidos cuidados, tomar uma cerveja também. Com moderação. Com moderação, né? Principalmente se for uma cerveja, às vezes, mais especial, dessas que hoje as pessoas gostam muito. Mas, enfim, esses são os meus gostos, né? Preferidos. Muita gente gosta de vinho, até gosto, mas o que eu gosto mesmo é de cerveja. Até tenho vontade de um dia fazer um curso de mestre cervejeiro. Quando eu tiver a oportunidade, vou fazer. Mas é isso que é o Rodrigo, né? Eu busco separar para quando chegar em casa, né? Não trazer os problemas do fora, porque eu já fiz isso em início de carreira. Na vaga criminal, eu às vezes, aqueles casos, porque criminal é muito pesado, né? Tem processos muito pesados, né? Por exemplo, processos de estupro, né? São processos pesados, e aí você tem que decidir aquilo. E é algo muito, muito sério para a vida da pessoa também, que vai ser condenada. Então você tem que ter aquela certeza, né, de condenar a pessoa. Eu às vezes levava isso para casa, né? Hoje eu não trago mais, fica lá no fórum, porque senão você fica doente, né? Então é isso, é conciliar essa vida profissional com a vida pessoal. Mas eu sempre falo, o juiz, isso é da carreira, gente. Juiz é juiz 24 horas. A pessoa vai te ver num bar. Se você tiver, digamos assim, passado dos limites ali, a pessoa vai falar, o juiz estava bêbado lá. Então, são as pessoas te julgando o juiz, né? Por isso que o juiz tem que sempre buscar essa conduta irrepreensível, porque ele será sempre visto como juiz. Isso aí é do cargo e a pessoa tem que acostumar. Quem entra numa magistratura tem que saber que isso vai sempre seguir para a vida toda. Mas não é um cargo difícil, não. Eu, graças a Deus, nunca tive problema. Que bom. Agora a minha chamada para essa live, eu vou deixar ela salva no IGTV, eu vou falar assim, juiz assume que bebe cerveja. Ixi, a pessoa... o CNJ... Imagina! Doutor Rodrigo, como se diz, você é ser humano, como assim, né? Já pensou se eu não... Mas isso aí até no meu Instagram, até eu publicava mais, eu estou um pouco parado esses últimos meses, até às vezes eu publicava uma cerveja especial, outra ali, e descrevia, sabe, essa cerveja, vou até voltar a fazer isso. Vou publicar uma por semana, essa cerveja
especial belga, tal, né? Sabor tal. É Mas, bom que quem assiste tem indicação, os cervejeiros aí de plantão. pois é. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer muito a presença, um bate-papo delicioso, era para Eu que isso mesmo, agradeço. para a gente conversar, descontrair, conhecer um pouco mais por trás aí da magistratura, da pessoa, do dia a dia, né? Doutor, tem a palavra se quiser fazer mais alguma observação relativa que é o que a gente debateu hoje. E já quero me deixar aí à disposição o pessoal que às vezes ainda não me conhece e entrou aqui pelo perfil do Dr. Rodrigo, sou advogada criminalista, compartilho aqui no meu Instagram diariamente dicas da advocacia na prática, o dia a dia da profissão, de vez em quando também tem cervejas artesanais, mas eu estou à disposição para qualquer dúvida e, mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu que agradeço, foi muito bom o bate-papo aqui. Assim, o que eu quero deixar como mensagem é isso. Você que tem um sonho aí, seja ser juiz, promotor, delegado, carreiras públicas, né? Procurador, defensor público, ou você que quer seguir a carreira privada, quer ser advogado, seja advogado criminalista na área civil, trabalhista, ambientalista, tem poucos, né? Só fica essa dica, né? Tudo depende de quem? De você, de nós, né? Porque se a gente desiste dos objetivos que nós temos, nós seguimos o caminho mais fácil. Às vezes eu sei, não é fácil, é muito difícil, né? Mas se a pessoa tiver determinação, disciplina, força de vontade e buscar Deus lá em cima, tem certeza que no momento certo tudo vai acontecer. Então essa mensagem eu quero deixar. Como aconteceu para mim, né? Se eu olhasse há 15 anos atrás, às vezes eu olho e agradeço muito hoje ainda. Eu não me veria hoje, né, como eu estou hoje. Então, às vezes demora, mas vem na hora certa. É isso. E mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada, viu, doutor Rodrigo, e todo mundo que está nos assistindo aqui. Obrigado, um beijo pessoal. e espero que esse bate-papo aí aconteça novamente. Com viu? certeza. Até a próxima. Estou aqui à disposição. Tchau, tchau. Tchau.